Livro dos Apóstolos. Eu não tive tempo, recebi a ligação hoje de tarde. Louvado seja Deus, e pedi a Deus ali de joelho: Deus, o que eu vou trazer mediante a palavra que nosso irmão leu aqui no livro das Revelações, livro de Apocalipse. Eu confesso que eu não precisava mais pregar, porque foi uma palavra, aleluia, maravilhosa. Que Deus continue abençoando. Itamar leu aqui uma mensagem que ainda há esperança. Meu Deus, abalou tudo. Só Jesus. Jesus é maravilhoso. Livro dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Livro dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Eu vou ser rápido e objetivo, amém, irmão? Bom, 9, 8, 10 para 9. 9 e 15, no máximo, eu estou observando. 9, 10, 9 e 15, amém? Livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Jesus é contigo, jovem. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele algumas coisas. E disse Pedro: não tenho ouro, ou certo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Poder se assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a primazia, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Deus, eu uso, meu Pai, as palavras do meu amigo, do meu irmão João, que eu diminua e o Senhor cresça, opera mais e mais no nosso meio, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, menina dos olhos de Deus, estamos em um contexto bíblico bastante conhecido. Contexto, ora, acabamos de ler, fala de Pedro e João, que ia ao templo, a hora da oração, a nona, quer dizer 3 horas da tarde. Era de costume Pedro, João, ir ao templo, orar, buscar, falar, conversar, dialogar com aquele que fez o céu e a terra. Era de costume, naquela época, os discípulos orar ao Senhor. Ele sabia que quando mais orava, ele viesse orar, eles iriam
de alcançar a vitória da parte de Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, observo no livro de Atos, capítulo 2, que ali se cumpriu o dia de Pentecoste, aonde a Bíblia diz que os discípulos estavam esperando, louvado seja Deus, o dia e a hora da promessa do Senhor ser cumprido. A Bíblia diz que estavam ali Pedro, Tiago, Filipe, ali estavam outros discípulos, e a Bíblia diz, irmão, que aqueles que perseveraram estavam em oração constante. A Bíblia diz que eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam, louvado seja Deus, dialogando com Deus. Quem sabe Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu e outros demais estavam conversando com o Senhor, dizendo: Deus, um certo dia o Senhor estava conosco e o Senhor disse para cada um de nós: não sair de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quem sabe Pedro estava conversando em uma grande intimidade com aquele que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que de repente, aleluia, veio um vento veemente e impetuoso. O que eu entendo aqui, que a oração do discípulo, aleluia, Deus escutou. E se ele escutou, ele respondeu. Porque a Bíblia diz que mediante a oração veio um vento veemente e impetuoso e entrou sobre aquele cenáculo, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles, louvado seja Deus, aleluia, foram cheios da graça de Deus. A Bíblia diz, irmão, aleluia, eu não quero pregar sobre isso. Eu só estou trazendo essa história para você entender, aleluia, mais ou menos o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Pedro, cheio de autoridade, aleluia, saiu do cenáculo. Alguns zombavam de Pedro, alguns, aleluia, apontavam Pedro, mas a Bíblia diz, aleluia, que Pedro, com autoridade a qual Deus deu a ele pregou. E a Bíblia diz que foi 3.000 almas que aceitaram ao Senhor. E mediante a graça, e mediante a unção, e mediante a promessa que Deus fez na vida dos discípulos, eu quero dizer uma coisa: aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus arquitetou, vai acontecer. Aquilo que Deus projetou, vai acontecer. Quer o adversário ou não, Deus vai agir na tua vida de forma extraordinária. Basta você esperar um pouquinho de tempo. Basta você esperar no Senhor com paciência. Bendito seja o Cordeiro de Israel. Porque Deus, Ele não é o Filho do homem para que minta, e nem o Filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Um certo dia Ele falou com Jeremias o que vê Jeremias. E Jeremias respondeu: a vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, eu velo com a minha palavra. A Bíblia nos diz categoricamente que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Levanta a mão aqueles que têm promessa de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, chacoalha, chacoalha, porque Deus, na hora certa, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Só o Senhor é Deus. Deus vai cumprir, missionário. A Bíblia diz que Caleb
durou 40 anos. Aleluia, ele já estava com 85 anos de idade, mas ele disse, ele bateu no seu peito, o pastor André disse, eu me sinto forte, eu estou com todo vigor, aleluia, quando a promessa foi feita, eu me encontro aqui firme, perseverando. A Bíblia diz que ele entrou na terra prometida, que mana leite e mel. Eu quero te dizer, eu não sei quanto tempo Deus prometeu algo para a tua vida, eu não sei se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas eu quero dizer uma coisa, o relógio de Deus está trabalhando, o relógio de Deus não está parado, o relógio de Deus está trabalhando, e na hora certa Deus vai abrir o primeiro céu, Deus vai abrir o segundo céu, Deus vai abrir o terceiro céu e vai mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, que te toma pela tua mão direita e te sustenta com a destra da sua justiça. Quando os crê nisso, levanta uma mão, levanta a outra e aplauda o Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Deus respondeu a oração dos discípulos. O que eu quero pregar nesta noite, que Deus, Ele responde a oração dos seus filhos. Deus, Ele responde a oração. Bendito seja o Cordeiro de Israel. Observe, amados irmãos, que a Bíblia diz, clamas a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Observe que Elias, aleluia, ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo. A Bíblia diz que ali os profetas de Baal se encontravam ali perseguindo Elias. Os profetas de Baal estavam ali querendo manchar o ministério de Elias, estavam ali apedrejando Elias. Aleluia, diz a Bíblia que os profetas se levantaram contra o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias chamou e disse, olha, vamos clamar, vamos ver qual é o Deus que irá responder. A Bíblia diz, aleluia, que agora os 400 profetas de Baal começaram a clamar, começaram a gritar, começaram, aleluia, a fazer de tudo para que os deuses dele viessem ouvir. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu. A Bíblia diz que agora Elias vai ao altar, conserta o altar e começa ali, quem sabe, conversar com Deus em espírito, dizendo, Deus, aí está os meus inimigos, aí está Jezabel, aí está Acabe, aí está os profetas de Baal que se assentaram na mesa de Jezabel, mas eu não me aceitei, eu sou fiel, eu sirvo ao Senhor, eu vou ser arrebatado, mas eu vou servir e adorar só ao Senhor. Quem sabe Elias estava consertando o altar dele ali, dizendo, Deus, muitos te traíram, muitos, aleluia, voltaram atrás, estão adorando ao Deus de Baal, estão adorando ao Deus de Dagor, estão adorando, aleluia, aleluia, o bezerro, mas eu não, eu me prostro a um Deus vivo, a um Deus que abriu o mar vermelho, a um Deus que abriu o rio Jordão, a um Deus que fez explosão de milagre. Oi, quem sabe Elias estava em uma intimidade com Deus, e quando Elias acabou de consertar o seu altar, a Bíblia diz que agora Elias clama, e quando Elias começa a clamar, desceu fogo do céu e consumiu os profetas de Baal. Eu quero dizer, é através da oração que você vai vencer, é através da oração que você vai levantar a bandeira, é através da oração que Deus vai jogar as muralhas, as barreiras, os seus adversários por terra. Quantos acreditam
nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que o próprio Jesus, ele orava. O próprio Jesus, quando estava passando por situação difícil, ele ia para o monte. O próprio Jesus, quando estava sendo perseguido, o missionário Régio, ele, louvado seja Deus, não ia contar para Pedro, ele não ia contar para Tiago, ele não ia contar, louvado seja Deus, aleluia, para Filipe e nem para sua mãe Maria. Ele ia contar para aquele que tinha a solução. Ele ia contar para aquele que podia executar algo para a vida dele. Ah, o breve Eliseu, o próprio Jesus, quando ele, olha, tu como Anácia, se sentiu ameaçado, a Bíblia diz que ele subiu ao Monte das Oliveiras, junto com João e Pedro, e a Bíblia diz que Jesus deixou ali eles dois, e foi ao monte. A Bíblia diz que Jesus começou a orar, começou a clamar, começou a conversar com Deus. Eu quero dizer uma coisa, Maias tu como Ceia, Jesus está aqui no nosso meio, e Ele está dizendo aqui agora para mim, Ele está sussurrando no meu ouvido, dizendo: filho, diz para a minha igreja clamar mais, diz para a minha igreja orar mais, diz para a minha igreja buscar mais a minha presença, porque